Esse prédio onde estamos agora, seja em casa, no trabalho, ele só tem um alvará pendurado na parede? Ou ele foi de fato projetado por alguém que entende a ciência do fogo? Alguém que pensou em como manter as pessoas aqui dentro realmente a salvo? Porque a resposta para essa pergunta pode ser a diferença entre a vida e a morte. Olá! Hoje a gente vai fundo num assunto super sério: a engenharia de proteção contra incêndio. E para guiar a gente nessa jornada, vamos usar as ideias do especialista Márcio Ferreira. Vamos descobrir por que o jeito que as coisas são feitas hoje muitas vezes não funciona. E qual é a diferença entre uma segurança de verdade e uma que só existe no papel. E para começar, olha só esse dado que é alarmante. Segundo Márcio Ferreira, 90% das empresas simplesmente não estão protegidas. E calma, isso não quer dizer que não tem um extintor na parede ou um papel lá, um alvará. Quer dizer que, quando o fogo começa de verdade, na hora do vamos ver, o sistema todo pode falhar. É essa a diferença brutal entre o papel e a realidade que a gente vai investigar agora. Então, a gente chega na raiz do problema. Parece que o mercado todo se concentrou numa única coisa: passar no bombeiro. Conseguir aquele documento, sabe? Só que ter o papel na mão não garante nada. Não garante a segurança de ninguém, nem do patrimônio. E é por isso que a gente precisa entender a jornada do conhecimento, que só serve para provar a papelada, até o conhecimento que realmente salva vidas. O Ferreiro tem uma forma bem interessante de separar isso em níveis de conhecimento. Pensa só, a grande maioria dos profissionais hoje está no nível básico. O foco deles é só um: cumprir a norma, pegar o carimbo e pronto. Já o intermediário começa a entender umas coisas mais complexas. Mas é no avançado, é aí que a mágica acontece. É onde se para de só seguir receita de bolo e se começa a aplicar a ciência do fogo de verdade para criar soluções que vão muito além de qualquer norma. Ok, mas para a gente entender direitinho onde o sistema falha, primeiro a gente tem que ver como ele deveria funcionar, né? O ideal. E todo projeto de segurança contra incêndio, mas todo mesmo, se apoia em 3 pilares. Pensa neles como se fossem as 3 grandes linhas de defesa para impedir uma catástrofe. O primeiro pilar é o que a gente chama de proteção ativa. O nome já diz tudo, né? São as coisas que agem, que vão para cima do fogo. A gente está falando dos extintores, dos hidrantes, dos sprinklers. São as ferramentas de ataque, a resposta de emergência, sabe? A primeira coisa que entra em ação quando o alarme toca. Depois vem a segunda linha de defesa, a proteção passiva. E aqui a lógica é diferente. Esses sistemas não apagam o fogo, eles o aprisionam. Pensa em paredes corta-fogo, portas especiais, a ideia de compartimentar. O objetivo aqui é um só: ganhar tempo. É impedir que o fogo passe de uma sala para outra, de um andar para o outro. É basicamente colocar um incêndio numa caixa. E por último, mas talvez o mais importante de todos, a segurança de vidas. Esse é o pilar que pensa nas pessoas. Ponto. É sobre como tirar todo mundo de lá em segurança. Então, a gente tem os alarmes para avisar do perigo, a sinalização para mostrar a rota de fuga, a iluminação de emergência para ninguém ficar no escuro e, claro, as saídas que precisam funcionar. Ok, então a gente viu como o sistema deveria ser, né? O mundo ideal. Agora vamos encarar a realidade, que é bem mais dura. Dá uma olhada nessa diferença. Em São Paulo, o código de incêndio é atualizado todo ano. Agora, em outros estados, às vezes passa mais de 10 anos sem mudar nada. Já parou para pensar no que isso significa? Um prédio que está ok segundo a lei de um lugar pode ser considerado uma armadilha mortal em outro. A palavra conformidade perde todo sentido. Tá, então, como é que a gente sai desse buraco? A resposta é dar um salto. Um salto de mentalidade. É parar de ser só um seguidor de regras e se tornar um engenheiro de verdade, que entende a ciência por trás do fogo. É a diferença entre só seguir a receita de bolo e entender de química para criar o bolo perfeito. Para entender essa nova mentalidade, a gente precisa responder essa pergunta: por que hoje um incêndio fica perigoso em menos de 5 minutos, se há 50 anos levavam os 25? A resposta está em tudo que a gente tem em casa no escritório: plástico, espuma, eletrônicos, tudo derivado de petróleo. E esse material todo queima numa velocidade e libera uma energia que, nossa, é absurdamente maior do que a madeira de antigamente. O fogo que a gente enfrenta hoje é outro bicho. E essa velocidade toda tem um nome e um resultado aterrorizante: o flashover. Pensa assim, é o exato momento em que um incêndio que está numa sala se transforma no incêndio da sala inteira. O calor fica tão intenso que tudo pega fogo ao mesmo tempo. É o ponto de não retorno. Depois que o flashover acontece, a chance de sobrevivência é quase zero.
Por isso, o grande objetivo da engenharia moderna é um só: evitar a todo custo que isso aconteça. E é aqui que está a virada de chave, o ponto mais importante de todos. A mentalidade antiga olhava para a carga de incêndio. A pergunta era: quanto de material que pode queimar tem aqui? A mentalidade nova olha para a taxa de liberação de calor. E a pergunta muda completamente para com que velocidade isso tudo vai queimar. A analogia da gasolina é perfeita. A energia de 1 quilo de madeira e de 1 litro de gasolina é parecida, mas a madeira queima devagar e a gasolina explode. É a velocidade que leva ao flashover, é a velocidade que mata. Então, com essa nova cabeça, com essa ciência na mão, o engenheiro precisa de um novo jeito de trabalhar. Não adianta só saber a parte técnica, é preciso saber mostrar para o cliente o porquê de tudo isso. É transformar a ciência do fogo numa coisa que faz sentido para o negócio dele, que protege o investimento dele. E a estratégia para isso é genial. Em vez de entrar na briga de quem cobra mais barato, a abordagem é outra. Primeiro passo, entender qual é a dor real do cliente. Segundo, mostrar um conhecimento profundo que vai muito além de só saber a norma de cor. Terceiro, oferecer uma solução de verdade, não só um preço. E por último, deixar de ser só um fornecedor e virar um parceiro. Aí, a conversa deixa de ser sobre custo e passa a ser sobre o valor da segurança. E isso nos leva, então, para o futuro da segurança contra incêndio. E olha, esse futuro não é para quem só sabe preencher formulário e seguir receita. É para uma nova geração de engenheiros que pensam e agem de um jeito completamente diferente. No fim das contas, o verdadeiro especialista é uma mistura. É alguém que entende da ciência do fogo, da tal taxa de liberação de calor, mas que também entende do problema do cliente. É um profissional que tem uma ética tão forte que não aceita jeitinho, não aceita atalho, porque sabe que vidas estão em jogo. O objetivo final é um só: segurança de verdade. Esse prédio onde estamos agora, seja em casa, no trabalho, ele só tem um alvará pendurado na parede? Ou ele foi de fato projetado por alguém que entende a ciência do fogo, alguém que pensou em como manter as pessoas aqui dentro realmente a salvo? Porque a resposta para essa pergunta pode ser a diferença entre a vida e a morte.